Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Fazer hoje o pré-jogo Brasil e Croácia. Jogo hoje às 9 da noite. O jogo será nos Estados Unidos também. Que a seleção brasileira vai fazer o seu segundo amistoso dessa data FIFA. O segundo teste, perdeu para a França. Saiu pré-jogo aqui no canal, saiu também a análise do jogo depois. Assim como vai ter também, pós-Brasil e Croácia, também terá. A seleção vai com algumas mudanças. Tem uma previsão, assim, uma escalação meio provável aqui. Eu vou me basear nela. Acho que talvez não mude muito, mude talvez uma peça ou outra. O Ancelotti queira testar talvez uma peça ou outra diferente que mude. Mas acho que não vai fugir muito disso, não. Queria começar falando da Croácia, que é que eu tenho menos conhecimento, né? Assisti os melhores momentos contra a Colômbia. E de fato, aquilo que eu já esperava da seleção croata. É uma seleção que tem bons jogadores. O único craque talvez seja o Modric e, dependendo do seu filtro, do que você imagina, o Gvardiol. Porém, o Gvardiol está machucado, né? Está fora também há um bom tempo já do Manchester City. Se machucou e vai desfalcar a seleção. Desfalque pesado para a Croácia. Um dos seus melhores jogadores aí ao lado do Modric, o Gvardiol. A seleção croata deve vir também numa formação básica, 4-5-1, que é padrão também de vários clubes. O Brasil também costuma vir com essa formação também. E o que destaca do jogo da Croácia, pelo que eu assisti, pelo pouco que eu vi, é uma seleção que mudou também. Tem boas mudanças desde a última Copa do Mundo. Acho que os remanescentes são Livakovic, né? Goleiro que, se eu não me engano, que eliminou o Brasil, né, na disputa de pênaltis. Eu acho que foi ele. Tenho quase certeza que foi ele, sim. O Perisic novamente, né? O eterno Perisic. Deixa eu até ver com quantos anos ele tá. 37 já, rapaz. O homem incansável, igual o Modric. O Modric com 40 anos, o Modric também. Jogando muito no Milan. Também vai dar trabalho para a seleção brasileira. E o atacante Budimir, rapaz. Bom atacante, viu? Do Osasuna. Quem acompanha aí o futebol espanhol conhece o Budimir. Rapaz, bom atacante, viu? Bom, não é nem um craque, mas é um atacante bem sincero, cara. Bom atacante, viu? Talvez, acho que o melhor jogador do Osasuna. Faz gol, costuma incomodar, principalmente as equipes grandes. Barcelona, Real Madrid, Atlético. Bom atacante o Budimir, viu? É um veterano também, 34 anos. Se bobear na dele, é caixão. O goleiro eu já falei, né? O Kramaric também. Jogar na ponta direita. E o Baturina ali, do Como. Escalado como meio atacante aqui. Deixa eu dar uma olhada no banco da Croácia. Se tem alguém que chama atenção. É o Pasalic, né? Já não tá na sua melhor fase também. Temos dois Passalites, né? Um joga na Atalanta, né? Eu confundi. O da Atalanta é bom jogador também, viu? Acho que da seleção croata, a maior força deles é exatamente isso. É aquela que hoje, claramente, né? Já virou uma regra, hoje não tem bobo no futebol mais. Então, mesmo que uma seleção não tenha grandes nomes, se renove, consiga se renovar igual a seleção brasileira, a seleção francesa, a cada ciclo sempre aparecer novos jogadores, são todos bons jogadores. E aquilo que eu acho que é a máxima da seleção de segunda, terceira prateleira, que joga um futebol muito correto, muito seguro, muito tático, muito técnico, aproveitam mínimos erros do adversário. Foi como eles eliminaram o Brasil em 22. Fizeram uma retranca ali histórica, uma retranca impressionante contra o Brasil. E no finalzinho, no contra-ataque, conseguiram fazer o gol. Uma eliminação muito sofrida, acho que até mais sofrida do que 2018. Pelo contexto, tudo, prorrogação. É uma seleção que vem para incomodar também. Não vai, duvido que essa Copa do Mundo passe de umas oitavas de final. Acho bem difícil. Ganharam da Colômbia, bem verdade. Mas eu, no máximo, as quartas de final para a Croácia. No máximo, sendo muito otimista para esse time.
Maior força deles, como eu disse, não sei se eu já falei, mas eu acho que é a bola aérea. Foi a forma que eles ganharam da Colômbia. O segundo gol foi de bola aérea no escanteio. Muitos jogadores altos. O Budimir, por exemplo, é um centroavante alto. O próprio Perisic ali, os zagueiros todos na área. É a maior força do futebol croata hoje. Que já, vamos ser sinceros, já saiu daquela geração de ouro, né? Chegou em semifinal, chegou em final de Copa. Já, já passou essa geração. O time busca a última Copa desses jogadores. Acho que o Budimir, a última Copa, o Modric, a última Copa, o Perisic também. Uma seleção que com certeza vai buscar renovação, novos jogadores, revelar novos talentos para o seu próximo ciclo. Vamos falar do Brasil agora, que eu acho que é o que realmente nos interessa, né? Nos interessa a todos como bons brasileiros, amantes do futebol, eternamente perseguidos e perseguidores da seleção brasileira. Deixar bem claro. O Brasil vai ter algumas mudanças, né? Algumas eu acho que vai ser por conta da lesão, duas mudanças, e algumas também eu acho que vai ser um teste, viu? Do senhor Ancelotti, né? Que tá feliz, né? Acho que ele é o único cara na Terra que tá feliz, né? Com o desempenho da seleção brasileira. Tá satisfeito com seus jogadores. Impressionante, né? Deve vir Bento no gol. E Banes na lateral direita, que é uma surpresa, né? O Wesley foi cortado. Exatamente, o Wesley foi cortado, sofreu uma lesão também. Assim como o Rafinha também. Sofreu uma lesão. O Brasil perdendo dois titulares, né? Dos jogos contra a Croácia. A Croácia não, a França. O Wesley acho que é uma baixa forte ali. Acho que é o melhor lateral não só direito, o melhor lateral em geral hoje da seleção brasileira é o Wesley. Mais uma baixa. A zaga, vamos ter a possível volta do senhor Marquinhos, né? Capitão da seleção. Ao lado dele deve jogar o Léo Pereira novamente. Eu colocaria Bremer e Marquinhos, né? Nessa zaga. Porém, a escalação provável aqui, a previsão está colocando o Léo Pereira, vamos ver. Douglas Santos na esquerda. A cópia do. Ele já é veterano, rapaz. Tem 32 anos já o Douglas Santos, não sabia não. Achei que era mais jovem o jogador. Tô surpreso, viu? Achei que era mais jovem, sim. Parece que é o Alexandre 2.0, né? 2.0 não, né? 1.5, né? Não melhora em nada aquilo que o Alexandre já não fazia na seleção. Felizmente, né? O meio-campo deve vir com Casemiro e Danilo. Danilo ganhando uma chance aí na seleção. Entrou contra a França e agora tendo a chance de começar entre os titulares, provavelmente. Aí o quarteto ofensivo do Brasil, depois eu vou fazer um comentário em relação a isso. Que realmente, pela convocação do Ancelotti, não tinha como mudar muito. A gente vai vir com o Luiz Henrique no lugar do Rafinha, que saiu machucado. Inclusive o Rafinha vai perder os dois jogos da quarta de final contra o Atlético de Madrid na Champions League. Uma baixa extremamente importante ali pro Barcelona. Vai sentir muita falta do Rafinha. Vai ficar cerca de aí 5 semanas, mais ou menos, parado. Uma lesão física. Vai com Luiz Henrique na direita, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro. Aí como opção, né? A gente tem um banco bom no ataque como opção. Tem o Igor Thiago, tem o Martinelli, o Endrick, o próprio Ryan, que não estreou ainda. Acho que deve ganhar minutos hoje sim, contra a Croácia, o Ryan. Não sei no lugar de quem ele entra, provavelmente no lugar do Luiz Henrique no segundo tempo. E o João Pedro começando, né, como provável titular aí no ataque brasileiro. Baseado no mérito, na meritocracia de quem está jogando mais atualmente, realmente ficaria entre ele e entre o Igor Thiago, né? No Brentford. O jogador do Brentford. Porque o Endrick, mesmo estando jogando bem, conseguindo de novo a sua convocação, né? Voltando para a seleção brasileira, não está em fase tão boa quanto esses dois, né? Esses dois estão em fase melhor, fazendo mais gols, sendo mais impactantes para o time. E falar um pouco sobre o meio atacante, Matheus Cunha, que vai jogar hoje na frente do Casemiro e do Danilo. A seleção carece de um camisa 10.
Neymar não foi convocado, né? Segundo o Ancelotti ainda não está 100%. Fica realmente a grande dúvida se até a Copa do Mundo o Neymar vai ficar 100% aos olhos do Ancelotti e da comissão técnica, se vão de fato chamá-lo. Mas sabemos também que não é mais aquele jogador de antes, né? Aquele cara que conseguia povoar todas as áreas praticamente ali do ataque. Tinha uma força física, uma disposição para dominar a esquerda, o meio, a direita, segundo atacante, conseguia fazer muita coisa por ali. E jogar sozinho, basicamente, né? No jogo contra a Croácia, em 2022, o Neymar praticamente jogou sozinho aquele jogo ali. Fez de tudo, tentou de tudo, até que o gol dele saiu. Tanto que o gol dele, ele sai tabelando ali com os brasileiros, ele passa pelo time inteiro croata e faz o gol. Um golaço. Uma carência da seleção brasileira é esse camisa 10, esse meia armador, que outras seleções têm e nós não temos. A Argentina, por exemplo, tem o Messi. Na falta do Messi tem o Enzo Fernandes, tem o McAllister, que também consegue fazer essa função. E agora o Nico Paz, né? Uma revelação argentina aí. Joga no Como da Itália, tá comendo a bola lá no Como. E também começou muito bem na seleção argentina, fez um golaço de falta o Nico Paz. Porém, quando a gente olha pro Brasil, a gente falta esse camisa 10 armador, meio atacante. Mas mais armador. O Matheus Cunha, ele é um meio atacante, porém ele é um meio atacante muito ofensivo. É praticamente um segundo atacante ali, um 9,5, não um 10. Apoia muito no ataque, muito físico, muito forte, rápido também, muito vertical, porém não tem característica de camisa 10, né? De controlar o jogo, cadenciar, de achar passes onde outros jogadores não achariam, aquela técnica de camisa 10. E não vejo nem como uma falha do Ancelotti isso, acho que se você olha para o cenário global dos jogadores brasileiros, geral, falta um camisa 10. Na Europa, por exemplo, você não vê um camisa 10 brasileiro. No próprio Brasil, os jogadores que poderiam fazer essa função é o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que para muitos deveria ganhar uma chance. Fez um ano passado excelente pelo Cruzeiro. E hoje, nesse ano difícil e conturbado do Cruzeiro, bem fraco o ano deles, o começo de ano, talvez seja o melhor jogador do Cruzeiro, mesmo nessa fase ruim. Para muitos deveria ganhar uma vaga, né? O Matheus Pereira. Ou olhando para o cenário nacional também, porque no cenário europeu eu não vejo nenhum outro jogador com essas características. Temos o Andrés Pereira também do Palmeiras. Porém, o Andrés Pereira cai naquilo também do segundo volante, meio de ligação. Não de fato um camisa 10, né? Ele joga muito mais como segundo volante. Pode fazer a função do 10, mas de fato não é característico dele. E o outro terceiro jogador que eu venho trazer é o Breno Bidon, que foi praticamente o melhor jogador do Corinthians ano passado. Uma baita de uma revelação. É um jogador incrível. No último clássico contra o Flamengo, comeu a bola, jogou muito bem. Demonstrou mesmo que está numa ascensão absurda, o Breno Bidon. E cai na mesma questão do Andrés Pereira. Não é um camisa 10 de ofício, pelo menos no time do Corinthians no profissional. Jogou muito mais partidas como segundo volante, como meia de ligação, até muitas vezes um meia mais aberto, que eu acho que ele. Aí eu acho um erro do Dorival, né? Colocar o Breno Bidon mais aberto por algum lado. Mas poderia também fazer essa função de camisa 10. O que eu vejo são esses três meias hoje que poderiam fazer essa função aí no lugar do Matheus Cunha. Não falando que o Matheus Cunha é ruim ou não vai desempenhar bem. Talvez ele mais tarde jogue às 9. Pode ser que ele faça um jogaço, faça gol de assistência. Mas eu falo como característica mesmo de camisa 10. De ofício mesmo. Aquele cara que controla o jogo, que cria, que arma o time, que acha os atacantes. Eu acho que é uma falta muito grande que a seleção sofre hoje, esse camisa 10. Tanto que contra a Croácia não, contra a França, perdão, o Brasil com um a mais e só tinha atacante brasileiro. Os meias não criavam nada praticamente. Ficou entre Casemiro e Andrei ali. Andrei Santos para tentar criar. Depois entrou o Gabriel Sara, mas também é um meia de ligação, não é um camisa 10.
O Brasil ficou um bom tempo com o Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique e Vinícius Júnior. Quatro atacantes ali, dois de lado de campo e dois centroavantes. Acabou que não tinha ninguém para criar ali no Brasil, tanto que o Brasil teve poucas chances de gol contra a França, de fato. Mesmo a França com um a menos, de fato, chances criadas, que não fala, não. O atacante saiu na cara do gol, ele teve a oportunidade de fazer o gol por uma chance criada. Foi muito mais um abafa ali, uma pressão, principalmente do Luiz Henrique, um abafa ali mesmo para cima dos franceses, da jogada individual, do que propriamente em jogadas ensaiadas ali, jogadas trabalhadas. É uma fraqueza hoje do meio-campo brasileiro, a falta desse camisa 10. Vou encerrar o vídeo por aqui, rapaziada. Daqui a pouco, daqui umas 7 horas mais ou menos, vai ter o jogo. No dia seguinte, amanhã, com certeza, eu vou fazer um vídeo analisando, né, a partida, os jogadores, o João Pedro, principalmente, como vai se comportar, o Ibanes, Léo Pereira, Douglas Santos, Danilo, Vinícius Júnior, como vai se comportar também nessa partida. Principalmente os jogadores que estão ganhando a oportunidade, né? Primeira convocação, Rayan, Igor Thiago. Vamos ver como esses caras vão sair, né? Tem o Kaique também do Cruzeiro, né? Que foi chamado de última hora, depois da lesão do Alexandre. Muita gente queria o Matheus Bidu também do Corinthians, no lugar do Kaique, mas o Kaique é bom lateral. Excelente lateral, Kaique. Vou encerrar o vídeo por aqui, rapaziada. Obrigado aí por acompanhar até o final. Deixa o like, compartilha aí. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha desse jogo, o que você espera dessa seleção. Quem que você está ansioso para ver jogar. Vai ter alguns jogadores novos. Tem muita gente achando que vai ser fácil, viu? A Croácia não vai ser fácil, não. Ganharam da Colômbia, 2-1. A seleção colombiana é forte. Bem forte ainda. Seleção colombiana, eles ganharam 2-1, amarraram o jogo do jeito que eles conseguem ali. Rapaziada, não vai ser fácil não, viu? Vamos ver. Falou, rapaziada. Obrigado aí pela atenção. Tamo junto.